Boa tarde, pessoal. Esse é nosso primeiro vídeo de análise. Bom, eu vou tentar gravar dessa forma que vocês estão vendo, falando para vocês através dessa câmera e mostrando o livro e o caderno, conforme eu fizer anotações, através dessa outra câmera aqui. Vamos ver se dá certo aí. Dependendo do feedback de vocês, a gente segue fazendo dessa forma. Se vocês quiserem que altere, passe a fazer de outro jeito, a gente muda, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Deixa eu ligar aqui, né? Curso de Análise Real 1, eu vou considerar que das aulas que a gente já teve, já é matéria dada aqui esse capítulo 1. A gente discutiu bem a matéria, discutiu bem a teoria, tudo mais, né? Não vou voltar, discutimos exercícios, não vou voltar nisso. A questão do capítulo 2, números reais, a gente teve uma boa parte aqui que a gente discutiu. Essa parte aqui é onde a gente mostra que os reais são um corpo, também a parte onde a gente mostra que os reais são um corpo ordenado, né? Tudo isso aqui foi bem discutido. Então tudo bem, né? Desigualdade de Bernoulli, a gente passou por isso aqui, essa importante desigualdade aqui, que é a desigualdade, que é a desigualdade triangular, né? Tá aqui. Então a gente discutiu isso aqui também, quer dizer, não vou voltar nesses assuntos, estou considerando matéria dada. A parte de supremo, né? R é um corpo ordenado completo, né? Lembra que eu tinha discutido com vocês aqui, ó. A afirmação de que o corpo ordenado reais é completo significa que todo conjunto não vazio, limitado superiormente, x contido em R, possui um supremo, B igual a sup de x. Quer dizer, então, a gente chegou a ver até isso, vimos o conceito de supremo, está aqui na página, depois vocês voltem aí, deem uma relida, relembrem isso, página 17. O supremo, a menor das cotas superiores, de um conjunto limitado superiormente. Ínfimo, a maior das cotas inferiores, de um conjunto limitado inferiormente, né? Tudo isso aí foi discutido em sala de aula. Tem essa questão aqui dos tipos de intervalo, está na página 16, você precisa dar uma olhada para relembrar, caso você não se lembre, né? A supremo e ínfimo. Aí esse teorema eu cheguei a discutir com vocês, teorema 3, né? Vamos dar uma relembrada nele, ele é importante. E depois esse teorema que vem em seguida, né? Primeiro aqui o teorema 3, ele é dividido em três partes. Primeira parte, o conjunto dos naturais, que está contido nos números reais, não é limitado superiormente. Como é que ele fez a demonstração? Ele fez a demonstração por absurdo, né? Suponha que fosse limitado superiormente os naturais, então existiria um C, que seria o supremo de N, porque todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, né? Existe um supremo de todo o conjunto limitado superiormente. Se esse supremo pertence ou não ao conjunto, aí é outra história, mas sempre tem um supremo, né? Quando o supremo pertence ao conjunto, aí esse supremo é o elemento máximo do conjunto. Quando o supremo não pertence, aí o conjunto não tem um elemento máximo, mas existe aquele supremo lá fora do conjunto que é a menor de todas as cotas superiores dele, tá certo? Então, suponha que os naturais contidos em R fossem limitados superiormente. Então ele teria um supremo. Contido nele ou não, mas haveria o supremo desse conjunto. Ele chama esse supremo de C, tá certo? C igual a sup de N. Então, C menos 1 não seria a cota superior de N, porque essa é uma característica fundamental do supremo. Se você pega o supremo do conjunto e tira qualquer quantidade dele, esse resultado que você obteve do supremo menos alguma coisa, menos um epsilon, já não é mais cota superior. O supremo é a menor das cotas superiores, né? Então C menos 1 não seria a cota superior de N. Isto é, existiria N pertencente aos naturais com N maior do que C menos 1. Daí resultaria que C é menor do que N mais 1. Passou o menos 1 para o outro lado. Logo, C não seria cota superior. Veja, toda vez que você tem um N nos naturais, N mais 1 está nos naturais também. Então você acabou de chegar que tem um N mais 1, um número natural maior do que C. Então C não é cota superior. Opa, mas você partiu do princípio que C era o supremo de N, agora ele não é cota superior? Então é uma contradição. Tá certo? Bonitinha, a prova redondinha mostra que os naturais não são limitados superiormente. O conjunto dos naturais não é limitado superiormente. Né? Outra questão interessantíssima aqui é o ínfimo do conjunto x igual a 1 sobre n, n pertencente aos naturais, é zero. Então esse é o conjunto, né? Quem que está nesse conjunto aí? Nesse conjunto está o número 1, está o número meio, está o 1/3, está o 1/4, né?
1 quinto, e assim por diante. Né? O vírgula 1 sobre n, vírgula reticências. Né? Então todos esses números estão nesse conjunto. Se a gente fosse fazer um... Cadê minha régua? Aqui, se a gente fosse fazer um desenho aqui, ó, você imagina aqui a reta real, certo? Vamos dizer que aqui fosse o zero, ok? Aqui é o zero, estão vendo aí? Aí o que acontece? Aqui seria... Não, perdão, desculpa, eu errei. Aqui é o zero e aqui fosse o 1, certo? Aí aqui seria o meio, certo? Aí 1/3, quem que seria 1/3? 1/3 seria mais ou menos aqui, né? 1/3. Depois 1/4, né? E assim vai. Aí aqui, pá. Quer dizer, esse conjunto, ele é um conjunto, digamos assim, discreto de números. Ele não é contínuo. Eu sei que a gente não está muito acostumado a falar nesses termos, mas são pontos, são pingos, né, na reta. 1, meio, 1/3, 1/4 e assim vai. Ele começa no 1 e vai decrescendo. Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, não para nunca. 1/10, 1/100, 1/1000. Então, ele é um conjunto limitado inferiormente, com certeza. É limitado superiormente também por 1. Mas ele é limitado também inferiormente justamente pelo zero. Tá certo? Quer dizer, o zero é uma cota inferior. Ele é limitado inferiormente também por -1, por -2, por -meio, enfim. Como todo conjunto limitado inferiormente, todo conjunto de números reais limitado inferiormente, ele vai ter um ínf, ele vai ter uma maior das cotas inferiores, que vai ser justamente o zero nesse caso. Então ele prova isso. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração dele. Zero é evidentemente uma cota inferior de x. Basta então provar que nenhum c maior que zero, nenhum número para cima do zero vai ser cota inferior também. Porque se você está a fim de provar que é o sup, que é o ínf, então você está querendo que um determinado número C é o ínf, que você quer provar que um determinado número C é o ínf de um conjunto. Então você está querendo mostrar que ele é a maior das cotas inferiores. Então não pode ter nenhuma outra cota inferior maior do que ele. Tá certo? Bom, aí ele diz o seguinte: dado um número C maior do que zero, pela parte 1, que a gente já viu que os naturais não são limitados superiormente, né? Vai existir sempre um número natural n maior que 1 sobre c, seja quem for esse c maior que zero. Mesmo que seja 0,000001, 1 sobre ele vai dar um número muito grande, mas tem sempre um natural para frente, porque os naturais são ilimitados. Né? N maior que 1 sobre c. Conclusão, aí passa aqui o c multiplicando, passa o n dividindo, né? C maior que 1 sobre n. Quer dizer, sempre vai ter 1 sobre n menor do que c. Então sempre vai ter um 1 sobre n menor do que c para qualquer c maior que zero que você pegar. E, no entanto, não vai ter nenhum 1 sobre n menor do que zero. Então o zero é a maior possível das cotas inferiores. Então ele é o ínf desse conjunto. Tá? Bem interessante esse exemplo. Terceira coisa que ele diz aqui é o seguinte: dados A e B pertencentes aos reais positivos, existe um número natural tal que n vezes A fica maior do que B. Tá certo? Então ele diz aqui o seguinte, né, para arrematar. Sempre vai existir um n maior do que b sobre a. Os naturais não são limitados superiormente. Seja lá quanto for que der b sobre a, sempre vai ter um n maior. Passando o a dividindo, n a maior que b. Quer dizer, bem simples essa demonstração do terceiro item. Depois eu cheguei a discutir também na sala, não vou refazer aqui, esse teorema 4 dos intervalos encaixados. Esse teorema aqui, muito interessante, ele diz que sempre que eu tiver uma sequência de intervalos encaixados, né, então eu tenho um intervalo I1, depois um I2, intervalos fechados, né, dado uma sequência decrescente de intervalos limitados e fechados, a n, bn. Né, existe pelo menos um número real C que está dentro de todos eles. Quer dizer, então você imagina intervalos fechados e limitados. O primeiro, depois o segundo para dentro, o terceiro para dentro do segundo, o quarto para dentro do terceiro e vai diminuindo. O teorema diz, eu fiz a demonstração na sala, não vou refazer aqui, estou só retomando. O teorema diz que vai existir um número real C, onde C estará dentro de todos esses intervalos. Olha só que interessante. Teve um aluno no final da aula, foi o Edson, se não me engano, ele me perguntou: professor, mas é possível acontecer isso? É possível que eu tenha infinitos intervalos limitados fechados um dentro do outro? Aí eu falei para ele o seguinte, dá uma olhada aqui no que eu vou escrever. Imagina a seguinte situação.
Imagina que você pega um primeiro intervalo real fechado e limitado, fechado e limitado, que vai de A até B. Olha só que interessante, que eu vou mostrar que é possível essa situação. Aí você pega o seguinte, você imagina o ponto médio desse intervalo aqui. Então o ponto médio aqui vai estar mais ou menos nessa situação aqui. Ó. Aqui, ponto médio está mais ou menos aqui. Aí você monta o próximo intervalo da seguinte forma. Esse aqui seria A1, B1. Né? Quem vai ser o próximo intervalo encaixado? Vai ser aqui da metade, A2, até a metade do lado de cá. B2. Estou fazendo no olho, tá? B2. Aí o próximo, metade daqui, metade para lá. Certo? E assim sucessivamente. Veja bem, o próximo A4 vai estar aqui assim, né? B4. E aí você vai pegando sempre na metade, da metade, da metade, da metade. Você nunca vai chegar nesse ponto aqui, nesse ponto médio aqui, esse ponto M. Você vai ter uma sequência de infinitos intervalos fechados, ilimitados, um dentro do outro, encaixantes. E com certeza vai haver um número real C que pertencerá a todos eles. Nesse caso aqui do meu exemplo, é óbvio que esse M aqui, esse ponto M, esse que vai ser representado por um número real, ele está dentro de todos esses intervalos. Mas você poderia ter montado outras sequências. Eu deixo como exercício para vocês imaginarem outras possíveis sequências de intervalos fechados, ilimitados, encaixantes. E aí você vai perceber que sempre tem um número real que está dentro de todos eles, tá certo? Olha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É um primeiro vídeo teste, para ver se ficou bom esse esquema de gravação, tá certo?